Bom pessoal, o assunto hoje é sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. Então observe que nós temos aqui esse segmento, tá? Que é paralelo com essa reta aqui, que está representada com esses pontos G, K, J e L. Pode ser retas paralelas ou pode ser apenas segmentos. E quem é a nossa reta transversal? A reta transversal é aquela única reta que está cortando as outras, tá? Então observe que essa reta daqui, ó, ela está cortando essa primeira aqui no ponto F e essa segunda no ponto J, tá? Então, primeiramente nós vamos falar sobre ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são ângulos, tá? No qual eles só possuem um ponto em comum, tá? Ele não possui os lados dos segmentos em comum, só possui apenas um ponto em comum. Então, um exemplo aqui de ângulo oposto pelo vértice é esse ângulo HFG com o ângulo IFJ. Observe que eles são ângulos opostos pelo vértice, ou seja, moral da história, um está de um lado, um está do outro. E observe que o único ponto em comum é justamente o ponto F, que é o ponto onde as retas se interceptam, é o ponto onde as retas concorrentes aí elas se encontram, tá? No caso, se você observar, temos outros dois ângulos que eles são opostos pelo vértice. Olha aqui, ó, GFI, tá? E o JFH. Eles também são ângulos opostos pelo vértice. E observe que suas medidas são justamente iguais. Observe aí na imagem que cada ângulo, tanto o alfa quanto o beta, ele está representado pelo valor de 120,01 graus, tá? A mesma coisa acontece aqui embaixo, ó. Se você for comparar essa reta transversal com a reta de baixo, você vai observar, ó, que o ângulo LJF, esse ângulozinho aqui, ó, ele tem exatamente a mesma medida do ângulo KJM. Tá vendo? Então, são ângulos opostos pelo vértice. E como deu para perceber, a definição de que ângulo oposto pelo vértice, eles são justamente o que? Iguais, tá? Então, guarda isso aí. Ângulos opostos pelo vértice no caso, são iguais, possuem a mesma medida, tá? A segunda coisa a se falar, em retas paralelas cortadas por uma transversal, vai ser justamente os ângulos correspondentes. Quando é que dois ângulos são correspondentes? Primeiro, quero deixar claro que quando você tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal, nós temos a região acima de uma das paralelas, que é chamada de região externa, tá? E a outra região aqui embaixo da segunda reta paralela também é chamada de região interna. Aqui, apesar de eu ter feito um segmento, se você tivesse uma reta, ela se prolongaria por aqui e daqui para a direita. E aqui, ó, nós temos essa região, que é a região entre as duas retas paralelas, que é o que a gente chama de região interna. Então, moral da história, a região entre as paralelas é chamada de região interna. E as outras duas regiões acima da primeira paralela e abaixo da segunda paralela nós vamos chamar de região externa, tá? Então, esse é um conceito básico que é necessário para você também poder identificar aí quando é que os ângulos são opostos pelo vértice, quando é que os ângulos eles são correspondentes, são alternos internos, tá? Colaterais, entre outros que eu vou falar mais à frente. Então, focando aqui nos ângulos correspondentes, então, ângulos correspondentes, eles vão estar do mesmo lado da transversal. Observe que nessa transversal nós temos o lado direito e temos o lado esquerdo. Então, eu vou botar aqui um exemplo de um ângulo correspondente. Vou pegar o ângulo HFG, observe que ele é esse ângulo aí, ó, tá vendo? E vou pegar o ângulo LJF, tá? Então observe, esses dois ângulos, eles são ângulos correspondentes. Quando é que dois ângulos são correspondentes?
quando eles estão do mesmo lado da transversal, tá? E um está na região interna e o outro na região externa entre as paralelas, tá? Então, ó, observe que nós temos aqui, ó, os dois ângulos correspondentes e eles são o que? Iguais, possuem a mesma medida, tá? Outro exemplo de ângulo correspondente. Se você pegar esse ângulo aqui, ó, MJL, ele vai ser ângulo correspondente com quem? Vai ser ângulo correspondente com esse ângulozinho aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque eles estão do mesmo lado da transversal e em regiões diferentes. Aí você diz, se eu pegar esse ângulo daqui com esse aqui, então vai ser colateral? Não. Observe que eles estão do mesmo lado, ok, lado direito, porém os dois estão na região externa das transversais, tá? Então, definição de ângulo correspondente é o seguinte: eles vão estar, deixa eu só fazer de novo aqui novamente o ângulo, eles vão estar sempre do mesmo lado, tá, da reta transversal, ou lado esquerdo ou lado direito, sendo que um estará na região interna e outro estará na região externa. Um outro exemplo aqui, vamos colocar, deixa eu escrever aqui o ponto de novo, que ele apagou, é esse exemplo aqui, ó. Se eu pegar esse ângulo GFI, formou esse ângulo alfa aí, né? Ele vai ser correspondente com o ângulo FJK. Observe, eles estão agora do lado esquerdo da reta transversal, porém um em região interna e outro em região externa. Quando isso acontece, os ângulos são correspondentes.